Jesus Cristo a todos vocês. Estamos hoje na nossa 9ª lição da nossa revista da EBD, que está com o tema A Família Cristã. E para iniciarmos na nossa lição de hoje, vamos começar com o nosso título da lição e o nosso destaque. Vamos lá? Então, título da lição: Obrigações em família. Destaque: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Nosso texto bíblico para a leitura ele se encontra também em Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21. Quando começamos a pensar em obrigações, logo vem aquele pensamento na cabeça: mais coisas para fazer, mais coisas que eu tenho que me preocupar. Mas devemos entender que no mundo em que vivemos, para vivermos sabiamente, precisamos fazer algumas coisas, principalmente dentro de nossa família. Deus, quando Ele criou a humanidade, Ele também entregou algumas obrigações para serem cumpridas. E nós sabemos que Deus Ele tem um plano para todas as coisas, e para com a família não é diferente. Mas para entendermos isso, precisamos primeiro saber qual é o nosso papel dentro da nossa família. Você como filho, qual é o seu papel dentro da sua família? É sobre isso que vamos falar um pouquinho na nossa lição de hoje. E aí agora eu quero que você pense, você como filho, quais são os direitos que você acredita ter como um filho? Pensou? Provavelmente a lista é um pouco grande, não é? Mas agora vamos voltar um pouquinho nas lições passadas. Lembra que nós falamos que Deus confiou aos pais a responsabilidade de educar os filhos, ensinando o caminho que eles devem seguir? Lembra disso que nós comentamos? Então, por lei também, a educação é algo garantido para as crianças e adolescentes. Mas eu pergunto, será que como filhos nós temos apenas direitos? E os nossos deveres? Lógico que nós temos os nossos deveres também. E o motivo disso é que Deus ele deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir, para que quando crescermos, nos tornarmos adultos, que sejamos mais sábios, e não nos comportemos mais como criança. E na nossa família, dentro do nosso ambiente familiar, nós aprendemos e começamos a ter essa maturidade. Nós começamos a aprender. Quer ver? Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando a respeito do amadurecimento, de uma vida, de um homem, de uma mulher. Antes faziam coisas de meninos, mas agora que cresceu, se tornou homem, as coisas infantis ficaram de lado. E dentro do ambiente familiar nós vamos aprendendo muita coisa e amadurecemos em muitas coisas. Então, nosso dever, como filhos, é sempre obedecer aos nossos pais. Você pensou em muitos direitos, mas devemos também pensar nos nossos deveres. Você como filho tem o dever de obedecer aos seus pais, e obedecer a Deus. E isso é agradável aos olhos do Senhor. O Senhor ele se agrada disso tudo, porque a obediência ela demonstra amor e submissão, e devemos isso tanto aos nossos pais quanto também para Deus. Então sempre devemos obedecer. E aí eu pergunto para você, quantas vezes você já se queixou por se ver obrigado a obedecer à ordem dos seus pais? Aí você às vezes nem concorda ou às vezes não consegue enxergar o motivo que aquilo pode lhe fazer bem, aquela ordem pode lhe fazer bem. Mas aí pensa comigo, quando você crescer, se tornar adulto, você estiver no seu trabalho e o chefe chegar e te dar uma ordem, provavelmente você vai buscar cumprir aquela ordem da melhor maneira possível, para agradar o seu chefe, porque o seu emprego vai depender disso. Então, nós devemos entender que a obediência ela não deve ser simplesmente praticada para buscar benefícios materiais, benefícios próprios. A obediência deve ser aquela que demonstre amor de fato, respeito pelos que estão lhe dando uma ordem, para lhe ensinar também. E sempre nos lembrando que o Senhor é aquele que sonda corações e conhece pensamentos. Então ele sabe a intenção de cada pessoa.
né? Por mais que por fora ela demonstre uma coisa, o Senhor sabe o que se passa lá no coração dessa pessoa. Por isso devemos sempre agir com sinceridade, com verdade, em todo o tempo, né? Devemos fazer as coisas como se estivéssemos fazendo para Deus, né? Com carinho, com amor, com cuidado, com obediência, com respeito, né? Tudo isso é muito importante. O Jesus Cristo, certa vez, ele contou a história, né, de onde um pai ele pede aos seus filhos, a 2 filhos, para cumprirem, né, com uma missão. E aí um dos filhos diz naquele momento que aceita, que vai sim fazer a vontade do pai, mas já o outro diz que não vai fazer. E aí eles vão. Só que quando chega no momento, aquele que disse que não iria fazer, ele pensa um pouco melhor e sim, ele resolve fazer o que o pai pediu. Mas aquele que disse que iria fazer, pensa e decide não fazer. E aí eu pergunto, quem fez a vontade do pai? Foi aquele que de fato fez aquilo que o pai pediu. E o Senhor, ele se agrada quando voltamos atrás em atitudes que erramos, né? Como essa história desse adolescente, desse menino, né? Que ele, de início, ele não quis, mas depois ele se arrependeu, viu que estava errado, que deveria ter obedecido e assim o fez. E obedeceu ao seu pai. E Deus, assim, ele se agrada, né? Da obediência, do respeito, né? E quando voltamos atrás, quando fazemos escolhas erradas em nossas vidas, Deus, ele se agrada e ele vê com bons olhos, né, essa nossa atitude de reconhecer o erro, de pedir perdão, e de respeitar aqueles que nos amam, que querem apenas cuidar de cada um de nós. Então que possamos buscar sempre a obediência a nossos pais, né, que é muito importante, a obediência a Deus, né? E Jesus Cristo, né, ele deu uma ordem aos seus discípulos, que era de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, anunciar a todas as pessoas o Evangelho. E essa ordem não foi somente para os discípulos naquela época, mas também para nós, nos tempos de hoje em dia mesmo, atuais, né? Isso vale para cada um de nós. A mensagem das boas novas devem ser levadas cada vez mais para que mais e mais pessoas, mais e mais famílias conheçam a palavra de Deus, conheçam a Cristo Jesus, que é Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Deus tem um plano especial para com cada família, mas é necessário que algumas famílias que ainda não ouviram a sua palavra ouçam. E nós, como filhos, estamos em um ambiente familiar, devemos levar tanto a palavra de Deus para a nossa família, quanto a palavra de Deus para mais e mais pessoas, para que essas pessoas falem para as suas famílias e o Evangelho continuar se propagando e mais pessoas conheçam a palavra de Deus, a verdade, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então devemos sempre buscar isso, né? Que a nossa família, né, você obedecendo, cumprindo com a palavra de Deus, ela seja um instrumento de bênçãos para o mundo, né? Que a sua família ela possa levar o Evangelho, que você ajude seus pais, seus parentes a conhecerem o Evangelho, a levar o Evangelho e fazer assim com que sua família seja um canal de bênção, tanto para o seu próprio lar, para você, mas também para outras pessoas, para conhecerem também o Evangelho de Deus. Então, isso, de modo geral, foi a nossa lição de hoje. Então, sabendo isso, sabendo o seu papel, né, e cumprindo o seu dever, você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar, para o plano de Deus, para que o plano de Deus se cumpra em sua casa e também na vida de outras pessoas e na sua própria vida. Então, a palavra de Deus, a obediência, o respeito só nos traz benefícios, assim como a palavra de Deus, ela vem nos ensinando, tá bom? Então, essa foi a nossa lição de hoje, espero que vocês tenham aprendido, que vocês leiam ainda mais em casa, peguem a revista, leiam um pouquinho mais, né? Me desmembre um pouquinho mais ali do que está escrito, porque eu sei que o Senhor vai falar cada vez mais com cada um de vocês e vai ajudar vocês no que vocês precisarem. Tá bem? Então vamos fazer uma oração agora para encerrar, pedindo a Deus que nos ajude, nos dê discernimento, nos ajude no nosso dia a dia e dentro da nossa família também. Vamos lá? Então feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Altíssimo e Eterno, graças te dou, Senhor, por mais uma vez estarmos aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Abençoa cada um de nós, Senhor, ensina-nos a Tua Palavra para que possamos colocá-la em prática, Senhor. Nos ajude também a colocá-la em prática no nosso dia a dia, que possamos aprender a ter obediência, Senhor, que possamos aprender, Senhor, a ouvir os nossos pais e a obedecê-los, Senhor, que
que possamos, Senhor, sermos bons filhos, Senhor, tanto aos olhos dos nossos pais, quanto aos olhos de Ti, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, ser com cada um de nós, abençoe a cada um de nós e a nossa família. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Essa foi a nossa lição de hoje e agora nós nos vemos na nossa próxima lição. Fiquem todos com Deus e até lá.